Imagine poder prever produtos que serão mais consumidos antes mesmo deles já estarem bombando no mercado. E se você pudesse saber de uma nova forma de consumo, ou até mesmo um novo tipo de consumidor com tempo suficiente para você conseguir estudar, se programar e treinar sua equipe? É exatamente isso que a WGSN faz. E hoje vamos explorar como as previsões de tendências e análise de dados podem transformar a sua abordagem de vendas. Entenda, porque estar atento a essas perguntas e essas pesquisas podem ser a chave para você se manter à frente da concorrência e conquistar o coração dos clientes. Eu sou Daniel Sakamoto e se você quer entender como o investimento em pesquisa pode revolucionar o seu negócio, fique comigo que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 139. Pesquisa de tendência, uma aliada poderosa para o seu negócio. E hoje a nossa convidada é a vice-presidente da WGSN na América Latina, Daniela Dantas. Ela é publicitária de formação e há mais de 15 anos trabalha no mercado de tendências, sendo 13 deles na WGSN. Ela usa sua criatividade e pensamento estratégico para mostrar como as tendências podem e devem impactar positivamente o mundo e os negócios de todos os segmentos. Olá, Daniela, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Tudo bem, Daniel, obrigada por me receber a WGSN aí hoje. Muito bem, um prazer é nosso poder falar com você. E para começar essa conversa, eu acho que tanto eu quanto o nosso público quer saber um pouquinho mais sobre a WGSN. Fala pra gente o que é a empresa e qual que é a base, como que funciona o dia a dia nessa questão de pesquisas de tendência de mercado. Com certeza, eu vou dar um contexto aqui da WGSN. A WGSN hoje é a maior empresa de pesquisa de tendências do mundo. Então, é uma empresa que tem mais de 25 anos, uma empresa inglesa, ou seja, ela nasceu em Londres. E, na época, ela nasceu porque os fundadores da WGSN, eles olhavam para o mercado financeiro e o que a Bloomberg faz para o mercado financeiro, que é ajudar na tomada de decisão. Então, o que você vai investir, que tipo de ação está subindo, está crescendo, enfim, que faz sentido e o porquê. Eles entenderam que o mercado de moda, na época era só para moda, o mercado de moda precisava de algo similar. Então, o mercado de moda na época, hoje ainda um pouco, mas na época era mais ainda, muito familiar, pouco profissionalizado, então a tomada de decisão era muito baseada em opinião. E na época também já tínhamos birôs de tendências que iam fazer cobertura de desfiles e tudo mais, mas eram um formato de books, né? Então você tinha que comprar os books, você tinha que comprar as revistas e tudo mais. Então, juntando essa inspiração, o que a Bloomberg era, né? Assim, olha, é uma ferramenta que ajuda na tomada de decisão, que ajuda a ser mais assertivo. E já esse mercado de tendências, que na época era em formato de livros e revistas e magazines a cada temporada, eles entenderam que tinha aí uma oportunidade para o mercado da moda para poder direcionar os produtos, a escolha de produtos, cores, shapes, como é que essas empresas da moda iriam escolher em que elas iriam investir, apostar aí a cada temporada, a cada coleção. E aí a gente começou bem focado em moda, o intuito era trazer essa cobertura mesmo de produtos, olha, pós-passarela, pós-temporada, o que teve mais, o que teve menos, enfim, então eles traziam essa análise, até que a gente começou a entender que não adiantava nada a gente falar de produto sem entender o que estava por trás. Então, assim, o produto de moda, ele é muito... As pessoas escolhem a roupa que vai vestir muito pautada, desde de como ela vive, então a classe social que ela está. Então, assim, meios de transporte, ela usa meio de transporte público, ela usa meio de transporte particular. Enfim, as tendências, dependendo de onde você está, elas vão ser pautadas para isso, para que você tenha... para que seja bem sucedido aí na escolha dos seus produtos e consiga vender eles. Então, a partir do momento desse entendimento, a WGSN começou a investir em entendimento de comportamento. Então a gente começou a mapear porque a gente entendeu que de fato isso balizava muito a escolha das roupas e aí desde então, isso foi nos primeiros 10 anos de WGSN, então desde então a gente foi abrindo outras frentes, porque a partir do momento que a gente entende comportamento, o que o comportamento está mudando, para onde vai, você consegue direcionar várias categorias. Então hoje a gente tem um produto especificamente com pesquisas da área de beleza, de tecnologia, de alimentos e bebidas, de interiores e de moda, cada um, né, que chega no produto, mas todos eles começando no entendimento do comportamento. Então, há 25 anos fazemos essas previsões para as maiores empresas de todas essas indústrias que eu comentei.
E é interessante que hoje em dia a gente falar de análise do comportamento do consumidor parece uma coisa essencial, básica e que todo mundo deveria fazer. Mas há 25 anos atrás não era bem assim. Há 25 anos atrás, fazer uma pesquisa de tendência de mercado era um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. Como que você vê a evolução nesses 25 anos do trabalho de análise do comportamento do consumidor e de elaboração de tendência do que era antes e como tem impulsionado hoje, ainda mais com essa digitalização aí do consumo? Olha, mudou muito. Eu que trabalho aqui há quase 15 anos já, eu posso dizer que eu mesma vi essa mudança acontecendo, grande parte dela acontecendo, porque obviamente que as redes sociais trouxeram uma nova forma de pesquisar e de disseminação de tendências. Então, antigamente, quando você não tinha essa relevância das redes sociais, que é mais do que a internet, são as redes sociais que fazem as tendências surgirem e disseminarem de uma forma diferente e muito mais rápida. Então, lá atrás, há 15 anos atrás, não existiam essas redes sociais. Então, assim, Instagram não existia, Facebook estava ali no começo ainda entendendo, mas existia já um ou outro bem baseado em foto e ainda com aspecto social começando a trazer essa interação entre as pessoas. Então, antes das redes sociais, a pesquisa de tendências, ela era menos complexa, porque o que você fazia? Você mapeava quem eram as pessoas, quais eram os grupos que influenciavam determinados comportamentos, quem eram os inovadores para aquele setor. Então, enfim, a gente tinha isso muito mapeado, como ainda tem, e aí a partir disso você vai monitorando e entendendo o que está mudando, né? Quais são as recorrências, quais são os sinais, quais são as recorrências, e essa recorrência ela está em ascensão ou em declínio. Então, basicamente a gente fazia essa pesquisa de uma forma obviamente muito simplificada que eu estou explicando aqui. Uhum. E aí, à medida que foi passando e evoluindo essa interação nas redes sociais, esse tipo de influência que a gente tem uns com os outros, isso começou a ser disseminado de uma forma muito mais rápida. Então, assim, quando você pega, por exemplo, uma curva de adoção de uma tendência, você tem ali 2,5% das pessoas que são inovadores, enquanto você tem, ou seja, são pouquíssimos. E normalmente são artistas, são pessoas que criam do zero, criam a partir de conceitos e não necessariamente a partir de outras inspirações com outras pessoas. Esses 2,5% da população, eles são normalmente aquelas pessoas que nós, pobres mortais, achamos esquisitos, sabe? Assim, que está fazendo uma coisa muito diferente, que começou que a gente nem entende ainda por que está falando daquele assunto, por que está se vestindo daquela maneira, ou por que está trazendo aquele determinado comportamento. Depois a gente tem os early adopters na curva de adoção, que significa que são as pessoas que eu brinco que são os amigos dos inovadores. Então eles convivem com essas inovações, só que eles não são aqueles que criam. Então eles pegam essas inovações e começam a traduzir isso de uma outra forma. Então vamos falar de moda de novo. É uma roupa que o inovador é super... as pessoas estranham aquilo, o early adopter pega aquilo, pega um elemento para usar, porque aquilo é moderno, aquilo é novo, mas não necessariamente aquele conjunto da obra. E aí vem os trendsetters, que são as pessoas responsáveis por disseminar as tendências. E por fim a gente tem o mainstream, que são as pessoas de fato que adotam a tendência depois ela passar por essa curva aí de ascensão, que normalmente as marcas precisam entrar um pouquinho antes, ali no trendsetter, um pouquinho antes do mainstream, para que ela consiga surfar a onda e consiga vender bem, ou enfim, se posicionar muito bem como marca. Com as redes sociais, os trendsetters, eles ficaram maiores, surgiram muito mais influenciadores, e daí a palavra, né, porque eles influenciam muito mais influenciadores com poder de influência na sociedade, em grandes grupos. Então isso fez com que realmente o investimento em pesquisa fosse muito maior. Ao mesmo tempo, assim como você falou, Daniel, a pesquisa de tendências e o entendimento do consumidor, o conceito em si, a importância desse trabalho, se disseminou. Então, você vê muitas coisas e muitas pessoas falando de tendências a todo momento, mas obviamente que a empresa que vai pautar ali, um lojista, uma empresa que vai pautar o seu investimento em determinado produto ou em uma tendência específica, precisa ter certeza da fonte daquilo, né? Então você precisa ter uma base confiável para ter certeza que são
que aquela tendência é onde você vai apostar. Então, assim, mudou muito por conta deste contexto. Então, hoje as tendências não necessariamente elas surgem, por exemplo, de grandes nomes da indústria. Muitas vezes elas surgem das ruas, elas surgem dos jovens, adolescentes que têm uma capacidade de disseminação. E as marcas têm hoje mais... É muito mais complexo para as marcas captarem todos esses sinais ao mesmo tempo. Então, o trabalho da WGSN nisso é justamente fazer essa curadoria e mostrar, olha só, esse daqui é o mapa de tendências que de fato estão aumentando e cada um está em um momento da curva. Dependendo de onde a sua marca está, de que público ela quer falar, se é um público mais inovador ou menos inovador, você vai escolher as tendências que te cabem e fazer isso funcionar a seu favor, mas hoje é um trabalho mais complexo que demanda muito investimento, principalmente em dados, obviamente, mapeamento de redes sociais, dos assuntos que são falados na internet, mas muito no qualitativo também, do olhar, de ir a feiras, ir aos festivais, entender quais são os movimentos que surgem nesses grandes eventos, vamos dizer assim. E fica muito evidente, né, a complexidade com o passar dos anos, né, que esse trabalho exige, e ele está envolvido, né, num contexto cada vez mais dinâmico, mais rápido, mais fluido, e de certa maneira vocês hoje em dia atuam praticamente no mundo todo. Vocês têm que olhar para tendências. É óbvio que vocês podem fazer estudos, pesquisas e análises focadas em um mercado nacional ou regional, mas de maneira geral a WGSN ela atua no mundo todo, né? Tem analistas e observando tendências no mundo todo e de diversos setores? É exatamente isso. Então, hoje a gente tem, são um pouquinho mais de 300 pessoas apenas dedicadas para fazer pesquisa. Então, assim, a WGSN, eu estava até comentando isso agora com o pessoal aqui no escritório, que a gente às vezes recebe release de assessoria de imprensa, né, para falar, isso tem isso de legal e etc. E eu falo, gente, assim, demora para entender, a WGSN não é um veículo, não tem que uma marca possa pagar para aparecer na WGSN. Então, essas 300 pessoas, e cada um com seu expertise, cada pessoa, cada grupo de pessoas em uma região, elas têm a função de entender quais são as novidades, o que está acontecendo de novo, o que está mudando. Então, e muitas vezes está mudando porque um movimento que era pequeno está ganhando relevância, ou um movimento que está ganhando relevância está diminuindo. E o nosso trabalho é, de fato, assessorar as marcas antes que aquele movimento aconteça. Então, muitas vezes, por exemplo, um assunto que não era pauta, um assunto que não era de determinada importância para o público, ele começa a ficar. E o nosso papel é, de fato, falar, olha, marca, é o seguinte, isso aqui está começando a ser mais relevante, mais importante para o seu público. Algumas vezes esses assuntos são mais sensíveis, então a marca evita falar ou fica mais atenta. Algumas vezes elas abrem novas oportunidades, então o nosso papel é, de fato, identificando esse sinal e monitorando, né? Dados econômicos, cenário econômico global e para onde o contexto de cada país, de cada região leva para esses movimentos de comportamento. Mas hoje a WGSN está presente, a gente tem cliente em mais de 90 países. E assim, pense em alguma marca, as líderes 100%, assim, praticamente dos grandes segmentos, desses segmentos que eu comentei, eles estão com a gente. E é isso, não importa quem está com a gente, o conteúdo ele é muito neutro, porque a nossa obrigação é, de fato, mapear, analisar a recorrência e seguir, né? Entender como é que essa recorrência está se comportando, se está aumentando a relevância ou se está diminuindo a relevância. Ah, que legal. Bom, a gente aqui no Varejo SA Podcast, a gente se propõe a fazer um pouco disso também. A tentar identificar algumas tendências, convidar pessoas, marcas, empresas, influenciadores para trazer o quanto antes essa tendência para o nosso público que está ouvindo, para ele começar a se ligar em algumas questões que de repente vão ser essenciais daqui para frente. E no nosso portal também, Varejo SA, a gente traz matérias, tanto nossas produzidas, como dados, estudos que a gente encontra aí abertos na internet, né? Inclusive de vocês e de outras empresas como vocês, que produzem estudos abertos, né? Às vezes vocês publicam, às vezes vocês abrem alguns dados específicos, a gente fica sempre de olho e traz, sempre que é aberto, para também ajudar o nosso ouvinte, o nosso leitor. Qual que você acha que é o segredo para num mundo com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? Você falou assim, eventos. O que mais tem hoje em dia são eventos.
Grandes eventos nacionais, internacionais, pequenos eventos, eventos de setores, eventos de nicho, é muita coisa acontecendo. A gente fica com aquela ansiedade, né, de caramba, como é que eu vou conseguir acompanhar tudo? Aqui na CNDL a gente acompanha a NRF, a gente acompanha a Web Summit, a gente acompanha os eventos nacionais, e a gente sempre acha que tá pouco, né? Qual que é o segredo para poder selecionar e conseguir conviver com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e nesse meio identificar as principais tendências? Olha, Daniel, e é muito curioso isso, porque à medida que o cenário vai se desenvolvendo e vai ter cada vez mais estímulo, é cada vez mais importante e relevante você ter curadores e pessoas e empresas que analisem esse cenário para você e passem aquilo que é importante. Então, por exemplo, você comentou aí, né? A gente cobra NRF, a gente cobra Web Summit, SGSW. Então, você imagina assim, vocês vão conseguir cobrir uma parte, né, foi o que você falou, desses eventos que estão acontecendo. A partir do momento, no nosso caso, por exemplo, que é o nosso trabalho, né, assim, é o core de quem de quem somos, o que a gente vende, e por isso que somos aí o líder do mercado há tantos e tantos anos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem lá os eventos de tecnologia, os eventos de inovação, todos eles mapeados. A gente cobre 100% deles. Uma vez que acaba a rodada de eventos, a gente analisa a recorrência. Então, assim, quais foram os temas mais recorrentes? O que apareceu? O que está surgindo de novo com mais recorrência? Olha, isso daqui apareceu recorrentemente, porém ainda em proporção muito pequena. Aí você começa a mapear essa proporção. Então, assim, é um trabalho muito grande, né? Você começa a mapear essa proporção. Então, aí você vai colocar robô para mapear os termos que você, enfim, tá vendo que aquilo ainda é pequeno, porém, de fato, foi recorrente. E aí, a partir disso, a gente vai soltando as análises. Então, assim como para você, que também que tem um papel importante aí para o segmento, para os lojistas, para o varejo como um todo, de ser esse curador de tendências, eu acho que as empresas precisam de parceiros importantes que consigam fazer essas análises e direcionar e olhar para essas coisas que vocês consigam captar antes das outras pessoas. Porque no fim do dia também, o que acaba acontecendo? O que a grande parte das empresas fazem, elas acompanham, e que faz todo sentido, e elas noticiam o que está acontecendo. Porque é isso, eu tenho um retrato do agora e olha, o que está acontecendo é isso. E aí todo mundo fala da mesma coisa. Mas se você quer já ter uma solução e fazer parte do movimento, você precisa saber antes. Então esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é ajudar empresas, é agir como curadores. Então assim, não tem como você ter a expectativa de ver tudo hoje. Então você precisa escolher. E eu acho que escolha, para mim, inclusive, é um das palavras mais importantes que a gente precisa pensar enquanto empresas, enquanto varejistas, enquanto lojistas, quando você vai fazer um posicionamento de marca, quando você vai pensar numa estratégia de produto, quando você vai definir o seu mix de produtos para o seu segmento ou para a sua empresa. Por quê? Porque a gente vem de um lugar onde você, não, deixa eu pegar aqui as tendências, deixa eu ver, só que está cada vez mais, né? A oferta de tudo está cada vez maior. Então, você precisa fazer escolhas. E para fazer escolhas, você precisa de algumas ferramentas para poder entender assim, tá, então quais tendências que eu vou apostar, qual é o segmento que eu vou seguir, quais são os curadores, quais são as pessoas, as empresas que vão me ajudar com essas análises para que eu entregue esse movimento antes, para que eu fale sobre isso antes. Porque no fim do dia, a gente não tem como você ver tudo, assim. Eu falo pelos próprios times da WGSN, assim, a gente vê. Tem o time de tecnologia e ele cobre tudo de tecnologia, mas é um time que faz isso 100% do dia, todos os dias, há 25 anos. Ele vai cobrir. Então, a gente consegue ver com mais facilidade. Olha, aqui está começando a mudar, porque este é o nosso trabalho, não é simplesmente uma parte do nosso trabalho. Mesma coisa da indústria de alimentos e bebidas. Quando começa a surgir o ingrediente, ou quando começa a surgir, olha, tá aqui, a indústria de alimentos está com muita sinergia com a indústria da moda. 2 anos atrás a gente começou a falar isso. As pessoas, tá, mas o que tem a ver? Por que você está falando de comida com moda? Enfim, e hoje você vê um movimento enorme de grandes marcas que são inovadoras e, assim, fazendo ações de construção de marca junto com empresas
de alimentos e bebidas. A própria Shein acabou de lançar uma coleção com a pimenta sriracha, que é aquela pimenta que é super forte. E não só a Shein, eu estou falando aqui de uma colaboração entre duas marcas, mas você tem eventos, você tem um monte de marcas trazendo aí essa sinergia entre esses dois setores que são complementares, mas não necessariamente dentro de uma estratégia de produto, por exemplo. E isso a gente já vem falando há algum tempo e está acontecendo. Então, você pega isso antes, você consegue fazer uma parceria, você consegue pensar num jantar junto com um restaurante da sua cidade interessante, enfim, uma estratégia que algumas marcas conseguem surfar com antecedência e outras acabam pegando depois que elas acontecem. Eu acho que isso que você falou é fundamental para quem está nos ouvindo refletir. Hoje está fácil da gente saber o que está bombando. Hoje tá muito acessível essa informação de, tipo assim, o que está na moda, o que está bombando, tá fácil. O difícil tá prever o que vai bombar. E para o empreendedor, é essencial essa previsão para ele se preparar, para ele poder surfar na onda, não depois que a onda já está passando, para ele poder ser precursor. Então, realmente, para quem está nos ouvindo, eu acho que essa conversa vem nesse sentido. É importante você saber o que está bombando, você saber o que está na moda, mas o ideal é você conseguir ter o feeling ali antes. E se você não tem esse feeling, você tem que ter os seus curadores. Sejam influenciadores, sejam empresas que vão te dar ali aquelas dicas e vão ser aqueles primeiros daquela leva, e eu acho que isso faz toda a diferença. Então, selecionar bem quem são seus curadores, eu acho que é a grande mensagem aí que a Dani passou pra gente, porque realmente tem muita gente falando, tem muito conteúdo na internet e você não tem tempo infinito, você tem um tempo limitado todo dia ali para você se atualizar. Então escolha bem seus curadores. Quando você está na rede social, quando você está na internet, não dá para ler todos os jornais, todas as notícias, todas as matérias. Então escolha aqueles que realmente fazem uma boa síntese para o seu dia a dia, né? Exatamente isso. Um exemplo que é interessante que eu gosto de citar, Daniel, que é assim, como é que funciona uma previsão, né? Então, acho que lá para 2015, 2014, a gente começou a entender que uma ascensão muito grande no estilo de vida, principalmente entre jovens, o estilo de vida plant-based, né? Estilo mais não é nem vegetariano, talvez, enfim, com uma base de plantas, de vegetais, enfim. E aí você começa a ver isso entrando num lugar de inovação, e não apenas de, sei lá, uma temática específica, mas assim, de novo, novos grupos, jovens, pessoas inovadoras, flertando com esse conceito. E aí, passando, acho que 2016, uns 2 anos depois, a gente já começou a mapear. Então, a partir do momento que a gente entende, começa a ver que esta temática está acontecendo com mais frequência entre determinado grupo de pessoas, a gente começa a mapear. Principalmente quando são grupos que influenciam outros grupos ou que estão na base da pirâmide aí de adoção de uma tendência. E depois de 2 anos, a gente começou já a ver produtos sendo lançados cada vez mais, principalmente na indústria de alimentos e bebidas, obviamente, lançados respondendo a essa necessidade. Então, assim, aí a curva de ascensão de produtos sendo lançados começou a subir assim, assustadoramente a partir de 2016, mais ou menos 2017. E aí a gente começa a também mapear quais são esses produtos. E hoje, quando você vê, por exemplo, quando foi em 2020, o leite de aveia, ele subiu, por exemplo, na Europa, mais de 100%. O faturamento das empresas que vendiam leite de aveia. Porque aqui elas pegaram, teve um boom, e aí, enfim, esse boom ele pode acontecer por diversos fatores, mas elas pegaram esse movimento antes, porque elas começaram a mapear que as pessoas estavam mudando o estilo de vida, que elas estavam se importando mais com conceitos sustentáveis, enfim. Então, a gente viu aí, acompanhou algumas empresas pegando esse movimento de plant-based de uma forma muito, muito forte. E é um mercado que ainda cresce muito, principalmente em países ricos, obviamente, porque são produtos mais caros, a gente sabe disso. Então, a gente, na curva de adoção, infelizmente, não estamos ainda tão avançados, mas sim, é um mercado que cresce muito. Mas as empresas que conseguem acessar isso antes ou que pegar esses sinais antes, elas conseguem, de novo, testar produtos, elas conseguem oferecer, então fazer uma curadoria de produtos diferentes e, de novo, ou até falar, olha,
que legal, vou ficar de olho nessa tendência, mas essa aqui ainda não é para o meu público ainda não está lá. Então, isso também é muito importante. Você ter o conhecimento do seu público para entender qual tendência você vai apostar. Então, eu sei que a gente estava conversando antes, né, Daniel? Quantas indústrias que vocês têm aí, que vocês conversam, quantos tipos de varejistas diferentes, lojistas que atuam em segmentos completamente diferentes uns dos outros. Mas, assim, independente de quem você está escolhendo para fazer essa curadoria de tendências, como vocês estão mapeando essas tendências, é muito importante que vocês conheçam o público de vocês. Porque, às vezes, o que a gente vê também, e já aconteceu com muito cliente, de querer a todo e qualquer custo adotar uma tendência. Eu vi antes, então eu já vou mostrar porque eu quero ser lançador de tendências. Se a sua marca, se a sua loja, se o seu estabelecimento não está posicionado para um público que cria tendências, mais inovador, que vai entender aquele conceito, você pode acabar criando o efeito contrário, de rejeição, ao adotar uma tendência antes da hora para o seu público. Então, a pesquisa de tendências, ela só é relevante quando aplicada na hora certa para o seu público. Então, a gente tem aqui empresas de tudo quanto é tipo como clientes, desde as pequenininhas, algumas familiares, super inovadoras, algumas familiares mais mainstream, que são construídas para a massa. E tem empresas enormes, gigantescas, de indústrias que precisam de 3 anos para poder planejar, por exemplo, o desenvolvimento de um produto. Então, conhecer o público de vocês antes de entender qual tendência você vai escolher para focar é muito, muito importante. Então, acho que esse é o principal papel como lojista, como empresário, que é conhecer o público de você e entender se esse público já está conversando com aquela tendência que você quer investir ou apostar. Legal. Excelente reflexão. A gente já conversou aqui com outros especialistas em episódios anteriores que deixaram isso muito claro. Às vezes você olhar o que o seu vizinho está fazendo e querer adotar não é a melhor estratégia, porque às vezes o público dele não é o mesmo que o seu, a estrutura, a cultura. Então, assim, nem sempre você replicar alguma fórmula de sucesso vai dar certo. Tem que ser personalizado para o seu negócio, para o seu público, para a sua estrutura. E você falou também de porte de empresas que vocês atendem, mas o que nos leva assim, a crer é que empresas tão grandes como a WGSN, obviamente elas têm como clientes as maiores varejistas, maiores indústrias, maiores marcas do mundo. Como que um pequeno e médio empreendedor consegue, de alguma maneira, se beneficiar desse tipo de estudo e pesquisa que vocês fazem? Que certamente não é tão acessível para o dia a dia de um pequeno negócio contratar, mas certamente tem como se beneficiar de alguma maneira disso? Olha, primeira coisa, acho que a gente está sempre presente em eventos, então palestra que puder, enfim, tá frequentando eventos, vê se tem palestra da WGSN. A gente sempre tem estudos gratuitos, então para empreendedores muito pequenos, a gente dá muita coisa de graça aí para o mercado. Para empreendedores de moda que vendem, que está dentro do mercado de moda, desde acessórios, sapatos, roupas e etc. A gente tem um produto específico que chama Start by WGSN, que é um produto justamente que a ideia é fazer essa curadoria de tendências para ajudar o lojista e o empreendedor a escolher com assertividade os produtos que eles vão investir, seja para colocar numa multimarcas, seja para colocar. Então, esse é um produto que foi criado, inclusive, aqui na América Latina. Hoje a gente tem aí a gente atende, acho que 40 países com essa plataforma, mas essa plataforma é justamente para atender esse empreendedor pequeno de moda que está ainda aprendendo na curva, que muitas vezes nem veio do segmento de moda. Então, a gente tem dentro da plataforma, inclusive, uma parte de aulas de profissionais do ramo da moda, profissionais reconhecidíssimos no Brasil, que dão aula sobre alguns conceitos para que, de fato, esse lojista, esse empresário consiga fazer as escolhas certas e, obviamente, não terminar o ciclo com estoque, porque a gente sabe que estoque parado é dinheiro que não vem para o bolso. Então, esse é o nosso grande objetivo com o Start. Mas para outros segmentos, Daniel, olha, assim, existe de novo, acho que tem a questão da cultura da empresa, sabe? Porque a WGSN, apesar de estar com as grandes empresas, ela também consegue atender. Então, a gente atende muito grupo familiar. Então, assim, que entende
a importância da inovação, que já tem uma cultura de inovação ali, não só grupo familiar, às vezes é uma pessoa, sabe? É um empresário que tem ali 1 ou 2 pessoas e a gente faz algum projeto específico para eles. Então, a gente tem essa coisa modular justamente porque sabemos que muitas vezes, inclusive, os cases mais legais de ver e acompanhar são os cases que estão aí na indústria, nas pequenas e médias empresas. Então a gente valoriza muito, temos alguns tipos aí, desde os de graça, mas acho que o maior dica é acompanhe a gente nas redes sociais, vê se vai para o evento, vê se a gente está, os principais eventos normalmente a gente tem alguém palestrando e a gente entrega algum tipo de estudo aí gratuito para quem ainda não consegue ser nosso cliente. Muito bom. A gente tem essa percepção de mercado também de grandes empresas como vocês, de ter aquele produto personalizado, específico, sob medida que vocês vendem, mas também tem muito conteúdo que vocês compartilham, participam de eventos, às vezes publicam alguma coisa aberta ou participa, por exemplo, aqui no podcast, compartilhando com a gente um pouco dessa experiência. Eu acho que isso que é legal. O micro e pequeno, ele é só um estágio, né, da vida desse empreendedor. O objetivo dele é crescer e certamente com impulso de bons insights aí, seguindo e acompanhando empresas grandes, é o melhor caminho. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente deixar assim bem claro em que momento é importante fazer esse tipo de análise de tendências? O tempo inteiro, uma vez por ano, tem que ter um processo específico na empresa de falar assim, olha, agora vamos parar para olhar tendências e aí fazer um plano de ação, ou isso é permanente? O que você acha que funciona melhor? Com certeza permanente. Então, assim, primeira coisa, gente, você ser uma marca que acompanha tendências, que é inovadora, que se preocupa com a longevidade daquilo que você oferece. Se você tem isso de fato genuíno, você precisa criar um processo dentro da sua empresa de mapeamento de novos movimentos, porque hoje em dia, assim, praticamente todas as indústrias já sofreram alguma disrupção completa, seja pelo digital, seja pelo contexto de como os novos públicos estão consumindo e que pararam de achar seu produto relevante ou que começaram a achar outro tipo de coisa relevante, enfim. Então, isso está acontecendo, já aconteceu e vai acontecer cada vez mais. Então, as empresas que não criarem essa dinâmica interna, a chance delas simplesmente fazerem projetos para remediar danos causados ou oportunidades perdidas é muito grande. Então, é isso. Até aqui internamente a gente consegue ver isso, né? As empresas e os profissionais que eles operam reativamente e os profissionais e empresas que operam proativamente. E para operar proativamente, de novo, não precisa não necessariamente ser cliente da WGSN, mas é criar de fato um ritual e um conceito e entender que a pesquisa de tendências, ponto 1, não é olhar para concorrente. Então, assim, eu vou ver o que meus concorrentes estão fazendo, deixa eu ver o que... Não é, concorrente já é fora. É olhar principalmente para mercados correlatos ao mercado que você tem atuação. Então, como eu falei para você, a coisa da moda com a indústria de alimentos e bebidas, que cada vez mais tem uma sinergia que a gente vem mapeando há um tempo, maior ainda. Mas por quê? Porque às vezes um mercado o mercado de moda vai dar muitos insights para o mercado de interiores. Então, o comportamento do consumidor vai dar muitos insights para o tipo de serviço que você vai vender. Então, se você está entendendo que o consumidor, por exemplo, no nosso contexto, né, ele está com mais medo de sair, ou as cidades estão com mais trânsito, tá com o celular na mão. Então, você criar um serviço que traga conveniência para essa pessoa, que deixa ela fazer, sei lá, eventualmente um pedido, uma coisa mais fácil dentro do celular, é uma junção de várias frentes ali que você conseguiu mapear antes. Então, a gente tem aí vários clientes, inclusive, que abrem marcas ou que criam um aplicativo, criam uma estratégia, um evento, e aí das coisas minúsculas às coisas grandes, justamente porque conseguiram mapear isso antes. Mas isso é uma cultura. E no fim do dia, Daniel, acho que a grande dificuldade, principalmente a gente vê isso também muito na transição das gerações. Hoje, você tem aí 5 gerações convivendo no ambiente de trabalho. E você tem aí as gerações, principalmente que estão nas altas lideranças das empresas. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho reunião com o conselho de alguma empresa, que tem um perfil de profissional mais pautado 100% em números, pautado 100% ali no entendimento do balanço, etc. e tal, a gente, nosso papel justamente é trazer esse contexto. Por que esse produto que antes era o seu
número 1 de faturamento, era responsável por 80% do faturamento, agora é 60%. Você entende o que está acontecendo aqui? E o que está vindo no lugar? Como é que você está se preparando para isso? Então, esta leitura e esse entendimento de que isso é importante virar uma cultura, gente, independe do tamanho da sua empresa. Se você tem uma pessoa, se você sozinho está criando a estratégia para definir os produtos que vai comprar, você precisa, de uma ferramenta, pode ser gratuita, pode ser super barata, mas para te ajudar, obviamente, ou um set de pessoas para te ajudar nessa curadoria, mas tem que estar na sua agenda, marcado ali, olha, aqui é a hora para eu entender o que está acontecendo no mercado de inovação. Então, você vai ali anotando, e aí, ao longo do tempo, você vai conseguindo mapear a recorrência. Olha, aqui tem uma oportunidade para o meu negócio, aqui tem uma oportunidade para eu responder isso e, quem sabe, pegar esse movimento de uma forma antecipada. Então, certamente, o que a gente indica é que isso vire uma cultura, que é onde tem os maiores cases de sucesso que a gente acompanha. Ah, que legal. Acho que é bem o que a gente acredita também aqui. Tem que ser cultural. A inovação, esse olhar para tendências não é algo específico para algum momento. Tem que ser no dia todo. O tempo inteiro na vida da empresa. E você falou aí que a gente está convivendo com 5 gerações do mercado de trabalho, mas, consequentemente, essas mesmas 5 gerações são mercado consumidor. E essa complexidade de mercado consumidor, com 5 gerações, cada uma com a sua característica, realmente é um desafio aí para marcas que querem vender, querem ganhar esse público, e sem dúvida alguma é um desafio para vocês, né, que estão aí mapeando tendências. Como que você resumiria hoje a complexidade do mercado consumidor que a gente tem para uma marca, para uma empresa que quer ali entender um pouco mais? Esse consumidor mudou muito dos últimos anos para cá. Como conseguir identificar? A questão da idade é fundamental ou não nessa definição de mercado consumidor? Como que vocês enxergam isso? Olha, a idade, ela é um balizador importante. Uma referência. Não porque ela é uma referência, não porque ela vai te trazer o que você tem que fazer baseado na idade do seu público, mas porque quando a gente está falando de grandes grupos, você precisa ter alguns balizadores que são concretos para saber que você está falando da mesma coisa. Então, assim, não adianta falar de estilo de vida e etc., só de estilo de vida, e não dar ali um range de idade ou um poder de compra, de consumo. Esse grupo, ele tem poder alto, ele tem poder baixo, o que tem? Esses dados continuam sendo relevantes, mas eles não são mais os dados primários para a gente criar uma estratégia, por exemplo, quando você vai, enfim, lançar alguma coisa, fazer uma campanha de marketing e nada disso. Então, se você está vendo, junto com a sua agência, junto com o seu time de marketing, ou você mesmo pensando, apenas olhando idade, apenas olhando ali a região e etc., certamente você está deixando informação na mesa, você está deixando alguma coisa na mesa para que sua estratégia seja mais bem sucedida, seja, de novo, de escolha de produtos ou de alguma estratégia de marketing, de inovação e etc. Então, a idade, ela é um balizador importante, porém ele não é o único. Hoje em dia, nem dá para você usar isso somente, porque você pega aí, por exemplo, geração Z, né, que falam que são os jovens, adolescentes, jovens adultos, etc. Dentro dessa geração, você tem grupos que são completamente antagônicos e totalmente diferentes uns dos outros. Então, é o que a gente escuta muito, né? Então, vem um monte de gente que fala assim, Dani, mas né, assim, eles falam, a gente vê tanto falando que o novo consumidor está preocupado com sustentabilidade, está preocupado com o futuro, com valores, etc. E aí você vê marcas tipo, sei lá, Shein, que vem da China e vendendo absurdamente. E esse é um grande exemplo de olhar um fato isolado. Então, assim, quando você entende que, primeira coisa, enquanto comportamento, as pessoas querem pertencer, não importa qual classe social, não importa qual idade, a necessidade de se sentir pertencente a um grupo, ela é inerente a qualquer ser humano. Então, ponto 1, que é muito importante a gente ter ali como premissa na hora que você está olhando para comportamento de consumo. Segundo, que é poder de consumo, poder de compra. Quando você tem um contexto de redes sociais, onde os jovens estão inseridos nisso e que a estética, que os filtros, que a dismorfia, por exemplo, é algo que está acontecendo, é real, está influenciando uma geração, você entende que ele vai querer se sobressair e pertencer
pela estética. E aí você tem marcas que entregam isso de uma forma acessível. Então, no fim do dia, grande parte dos grupos jovens que ainda não ganharam poder aquisitivo para poder consumir de marcas que têm mais consciência, que investem mais em mão de obra, etc., vão acabar escolhendo isso. Então, cabe a empresas mais massificadas a ter políticas sustentáveis, conseguir de fato fazer essa conta fechar e não entregar produtos a qualquer custo, enfim, a custo do sofrimento de outros grupos ou coisas desse tipo. Então, assim, a idade não é o único fator, é muito importante entender os grupos de consumo, e mais do que isso, hoje em dia é sobre nicho. Sempre pense numa estratégia de nicho. Antigamente, quando a gente falava de nicho, automaticamente as pessoas pensavam que, mas nicho é muito pequeno, eu não vou conseguir atingir. Não, hoje em dia tudo tem que ser nicho. E escolher os nichos de atuação é algo muito importante para qualquer empresário, para qualquer estratégia. O nicho, ele te entrega ali a personalização, a customização, é você fazer aquela coisa específica para aquele cliente, né? Não é aquela coisa abrangente. A gente tem falado muito aqui no programa e nos nossos materiais que nesse período pós-pandemia a gente tem um novo consumidor e que ao consumir ele quer muito mais do que comprar um produto, ele quer se posicionar, ele quer se manifestar a partir do consumo, ele quer expressar o desejo dele, os valores dele com aquela marca. Então, a marca exige, mais do que entregar um bom produto ou um serviço, exige aquela conexão real de valores entre o consumidor e a marca. Então, realmente, os nichos, eles são fundamentais. É óbvio que tem empresas que atendem vários nichos e tem empresa que atende um só nicho. Então, dá para você poder balizar ali o tamanho do seu mercado, não acreditando apenas que o nicho é uma segmentação muito pequena, mas que você realmente está entregando ali uma personalização, uma customização que o consumidor de hoje em dia está querendo muito. Para a gente já... Mas aí, eu vou só te interromper um minuto, Daniel, porque eu acho que é exatamente esse ponto. Esse conceito de nicho, ele mudou um pouco ultimamente, e é muito importante a gente entender isso de forma correta. Mesmo as empresas que têm produtos ou serviços que visam atingir públicos mais abrangentes, precisam de uma estratégia de nicho, porque mesmo quando você tem que dar um tiro de canhão, você tem ali vários subgrupos que você vai conseguir de fato atingir isso de uma forma diferente. Então hoje, se você não está pensando em nicho, no sentido nos recortes que o seu grande grupo representa, como é que você vai falar com cada um deles, certamente você está perdendo uma oportunidade de entregar aí um produto, uma estratégia mais assertiva para onde você atua. Um exemplo clássico, né? Você vai numa loja como a Renner, por exemplo, que é uma loja que vende produto para vários tipos de público. Lá dentro você vê que as áreas elas são nichadas. Dentro da Renner você tem ali uma área que é mais social, uma área que é mais esportiva, mais para jovem, para adultos. Então tem esse nicho, não só no mercado de roupa, mas de eletrônicos também existe o nicho. Eu acho que todos os segmentos de varejo grandes, supermercados mesmo, tem áreas de supermercado para públicos diferentes dentro da mesma estrutura. Então, acho que a visão é essa. É você conseguir entender bem o público, ter o nicho e, às vezes, ter mais de um dentro da sua operação. Bom, já para encaminhar para a parte final dessa nossa conversa, o tempo passou rápido, eu queria entender de vocês que trabalham com tendências. Quais são as principais tendências hoje que você enxerga no varejo? O que um varejista, pequeno, médio ou grande, não pode deixar de levar em consideração hoje se quiser ter longevidade no seu mercado? Diz aí pelo menos 2 ou 3 tendências que vocês falam assim, olha, isso aqui hoje em dia é fundamental, não dá para você deixar de olhar para isso. Sim, bom, primeira coisa, volta do varejo físico como algo muito importante para a estratégia do todo. Então, a gente vem falando isso desde a pandemia. Então, quando todo mundo estava falando aí de, vamos investir no digital, porque está todo mundo online, e era o que a gente falava, mas não esquece o seu físico, que isso vai voltar. E o físico, assim, como nunca teve tanta importância e vai continuar ganhando uma relevância muito grande, mesmo que não seja algo onde a gente vai investir o maior dinheiro, porque, obviamente, o digital, ele virou premissa. Você tem que estar no digital, você tem que ter uma empresa, uma estratégia digitalizada até para que o seu cliente consiga te acessar, mas o físico ele volta com uma relevância muito, muito grande. Acho que no próprio Brasil, ano passado, foi recorde de faturamento dos shoppings e vai continuar crescendo. O que muda é como a gente enxerga o varejo físico. Então, ele é agora complementar. E aí, que vincula com a outra
tendência que eu vou falar, que é de construção de marca. Gente, se você é um varejista que sempre pensou em produto e transação, você precisa começar a pensar em marca, em construção de marca, e o varejo físico ele é uma excelente, e não só uma excelente, como uma ferramenta necessária, muitas vezes, para você conseguir construir essa relevância aí para o cliente que está buscando novas experiências e cada vez mais valorizado mais as experiências no físico para que possa comprar no online. Então, a jornada ela está mudando e o físico ela volta com uma importância, uma relevância muito grande, principalmente na conversão na hora da compra. Então, acho que essas duas coisas, construção de marca volta muito forte e o varejo físico como um complemento dessa construção da jornada aí. Ah, que legal. Bom ouvir de você, né, Dani? Algo que a gente realmente está enxergando e tem dito sempre. A questão do varejo físico com um novo papel no mercado, mas de toda forma essencial. A gente viu nos últimos anos o comércio eletrônico no Brasil explodir, crescer demais, mas isso não tira o papel, a relevância do varejo físico ali com a sua nova função de criar experiência, criar conexão e de fazer com que realmente a marca ganhe força. Muito legal ouvir isso e a gente fica feliz por ter conseguido aí compartilhar com o nosso público que nos ouve aí, bastante insight, bastante informação. Queria agradecer muito sua presença e pedir para você deixar aí seu recado final e os seus contatos da WGSN, para quem quer conhecer, para quem quer acompanhar o trabalho de vocês. Por favor, deixa aí para o nosso público que está ouvindo. Enfim, agradeço o convite, agradeço a quem se dedicou aí esses minutinhos para ouvir a gente falar. Muito material legal. Vou deixar aqui o meu e-mail, que é daniela.dantas, com L só, @wgsn.com, na verdade. Enfim, então abra aí meu e-mail se quiser perguntar alguma coisa, tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre alguma outra, enfim, tendência, informação, alguma coisa nesse sentido, fique à vontade para mandar e-mail. E obrigada, Daniel, pessoal do Varejo SA, pelo convite. A gente que agradece em nome de todo o Sistema CNDL sua presença aqui no Varejo SA Podcast. Muito bem, hoje conversamos com Daniela Dantas, vice-presidente da WGSN na América Latina, e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.